Bom dia. Vamos dar continuidade ao material de conhecimentos gerais para o CNU. Estamos vendo políticas públicas, estamos vendo tipologias de políticas públicas. Vamos aqui. Política alocativa. O que é política alocativa? As políticas alocativas se referem às intervenções do governo com o objetivo de realocar recursos e impor a ordem nas áreas econômicas e social. Essas políticas tendem a concentrar o poder e utilizar instrumentos coercitivos para garantir o cumprimento das diretrizes e regulamentos estabelecidos pelo Estado. Um exemplo de política alocativa. Quando o governo investe em infraestrutura, nesses casos, ações governamentais são orientadas para o desenvolvimento e melhoria da infraestrutura de transporte, energia, saneamento básico, entre outros, visando proporcionar melhores condições de vida para a população, alocando recursos nessa área. Política alocativa, só ter que ter cuidado, porque vai para dizer assim, mas isso aí não seria, desculpa, distributiva ou redistributiva? Aí vocês vão perceber, como qualquer área do conhecimento, não existe uma classificação estanque. Então, às vezes, classificações não são estanques. Vai depender da contextualização, vai depender da pergunta ou das opções que você tem nas respostas. Porque, na verdade, sim, uma política alocativa, ela também é uma política distributiva. Você está alocando recursos, está beneficiando alguém. Então, na verdade, as classificações não são estanques. Você pode classificar uma política pública tanto do ponto de vista, até quando a gente viu também classificação sobre finanças públicas, você viu que algumas classificações elas também são, intercambiáveis. Ela é aquela classificação, mas também pode ser a outra. Ela é as duas, na realidade. Depende do aspecto, da perspectiva que você está vendo aquilo. Então, tem que ter cuidado na questão para pegar o que especificamente ele quer, que pode ser várias tipologias. Mas se você perceber aqui, você vai ver que você também está falando de uma distribuição, né? Numa política distributiva. Só está mudando o nome para alocativo. Então, aqui, quando as políticas se referem a intervenções do Estado com o objetivo de realocar recursos, ou seja, destinar, distribuir, redistribuir recursos, impor ordens na área econômica e social. Poderia dizer que a alocativa só é na área econômica e social? Poderia, só para tentar diferenciar. Mas não necessariamente. A política alocativa também vai ter em outras áreas de atividade, até na ambiental. Exemplo, políticas alocativas constituem-se por ação intervencionista, a qual impõe certa ordem nas áreas econômicas e social, tendente a aumentar a centralidade e a coercitividade. Correto. Como ele está dando muita ênfase no material sobre política econômica e social, provavelmente as bancas têm atuado aqui para tentar diferenciar a alocativa da distributiva da redistributiva. Vamos ver quando a gente for fazer as questões. E lembrando, esse material é feito por um processo reverso. Ele pega as questões e traz para o conteúdo teórico. Política regulatória. Política regulatória. As políticas regulatórias são um tipo de política pública que busca estabelecer regras, normas e diretrizes para regular e controlar determinados setores da sociedade. Elas têm como objetivo proteger interesses públicos, promover a segurança, a justiça e o bem-estar da população, além de regular as atividades dos atores governamentais e não governamentais. Ou seja, a política regulatória é a grande massa de política que o governo faz. Na verdade, o próprio cidadão já espera muito mais de política regulatória. E a gente tem um Estado de direito, na verdade, um Estado democrático de direito, esse é o conceito que a gente usa hoje em dia. Democrático porque você elege, né? E de direito significa o seguinte, você segue leis, segue a Constituição e as leis. É porque no artigo 5º, inciso 2, fala o seguinte, você não vai deixar de fazer uma coisa se não estiver previsto em lei. Ou seja, se não está previsto em lei, você pode fazer qualquer coisa. Então, qualquer restrição tem que estar prevista em lei, lei em sentido genérico. Então, qualquer atividade econômica, ela sempre espera do governo alguma restrição. O governo tem mudado essa situação, mudado, né, no seguinte sentido, muitas normatizações elas têm deixado de ser feitas
justamente para dar mais liberdade. Porque se você não tem restrição, você pode fazer da sua forma. Tem sido criados, não sei se você já ouviu falar um termo chamado sandbox. Sandbox. Box, caixa, sand de areia, caixa de areia, chamado sandbox. Várias áreas, setores regulados, são criados sandbox. Agências reguladoras criam sandbox. O que é um sandbox? Ele fala o seguinte: surgiu uma determinada atividade que eu não tenho regulação para isso. E também eu não vou sair regulando aleatoriamente. Eu coloco essas empresas no chamado sandbox, numa caixa de areia, e deixo elas atuarem e vejo o que é bom e o que é ruim nessa atuação, dessa relação dessas empresas, sei lá, com os consumidores, com os clientes dela. E em determinado prazo, depois de observação, eu digo, ok, aqui eu vou restringir, o resto podem fazer. Então, porque vão surgindo essas situações. Assim, na área de tecnologia surge muito, por isso que você vai ver muito sandbox na área de TI, na área né, de tecnologias, mas na área de tecnologias que envolvem setores, por exemplo, Banco Central tem sandbox, CVM tem sandbox, SUSEP, porque toda hora surgem essas questões eletrônicas. Fazer um seguro diferenciado de carro, fazer criptomoeda, essas coisas todas. Não dá tempo de você regulamentar isso, não dá tempo de ter lei. Então, você coloca essas empresas dizendo, olha, o que vocês estão fazendo não tem regulamentação nenhuma, nem sei se isso pode ser feito, não sei se é pirâmide, não sei o que que não é. Então, as empresas, aí o que acontece? Ele regula minimamente pelo seguinte sentido, ele diz o seguinte, todo mundo que quiser fazer isso agora, que surgiu, essa modinha, essa novidade, tem que se cadastrar aqui no Sandbox. Aí eu passo a monitorar aquelas empresas. É isso que funciona. Ou a política regulatória moderna. A política regulatória moderna é você tentar regular o mínimo possível. Mas você espera do Estado sempre, né, seja regulamentadas as coisas. Um exemplo de política regulatória é a regulamentação do setor de energia elétrica. Nesse caso, o governo estabelece normas e diretrizes para regular a produção, a distribuição, o consumo e a comercialização de energia elétrica, visando assegurar a qualidade do serviço e a proteção dos consumidores. Essa política pode determinar, por exemplo, o estabelecimento de padrões mínimos de qualidade e eficiência nas redes de distribuição, a fixação de tarifas, a regulação da produção de energia por fonte, entre outras medidas. Mas, assim, um exemplo é a política regulatória de energia elétrica, mas você tem política regulatória de todos os setores que existem em agências reguladoras. De novo, não é só agência, em termos disso, existe a agência que faz política regulatória. E não é só aquelas, né, aquelas entidades escrito agência que são agências reguladoras. Como eu falei, existem, por exemplo, outras entidades, Previc não é o nome agência, Previ. mas ela é uma agência reguladora, porque ela regula o setor, os fundos de pensão. A SUSEP é uma superintendência que regula os seguros privados. Banco Central não é uma agência, não está escrito agência, mas ele é uma agência reguladora. A agência está falando o conceito de fazer uma regulação na economia, fazer uma regulação na sociedade. A própria CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, mas se você pegar, ela é uma agência reguladora. Ela regula todo o mercado de capitais brasileiros e vários outros setores. Você tem vários outros locais que você não vai ter STN é o considerado? STN, não. Não. Não, porque uma das características para você ter essa capacidade regulatória é você ser uma autarquia, né? Você regula, o STN ele regula, não é uma agência reguladora, ele regula internamente o governo, ele dá diretrizes e normas para a contabilidade nacional, títulos, mas ele não regulamenta em si. Por exemplo, a parte que ele faz venda de títulos públicos é regulada pela própria CVM, né? A parte de títulos, mesmo sendo pública, é a CVM que regula. E a parte bancária, monetária, quem regula é o Banco Central. Vai perceber também que várias agências elas têm sombra uma na outra, né? Você vê que o Banco Central e o CVM, de vez em quando, estão regulando, às vezes, o mesmo setor. Um é banco, mas ao mesmo tempo que o banco ele está sendo regulado pelo Banco Central, mas ele também emite títulos, daí tem que ser regulado pela CVM. E aí ele faz seguros, aí tem que ser regulado pela SUSEP. A Bolsa de Valores é controlada pela CVM, né? CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Inclusive, o concurso também foi adiado, né?
O curso da CVM também foi adiado, ia ter também agora. Questões e exemplos. Políticas regulatórias situam-se situam-se distante do pluralismo, tendem ao desequilíbrio no sistema e elevada coercitividade. É errado, né? As políticas regulatórias não se situam distante do pluralismo. Isso significa que essas políticas muitas vezes envolvem intervenções governamentais que podem limitar ou beneficiar diversos indivíduos ou organizações. Um exemplo de política regulatória seria uma lei que estabelece um limite máximo de poluentes que uma indústria pode emitir na atmosfera. Essa política não se situa distante do pluralismo, pois visa proteger o meio ambiente e aliás, proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas. Percebeu que isso também é uma classificação? Por isso que elas são sobrepostas a classificações, ao mesmo tempo que uma política regulatória, também pela tipologia, uma política ambiental. Por isso que esses conceitos não são estanques dessas tipologias. Porque se ele perguntasse na questão, esse tipo de política aí, que estabelece limites máximo para poluentes, é o quê? Uma política ambiental ou uma política regulatória? É uma política ambiental, mas ao mesmo tempo é uma política regulatória, que ela estabelece limites por meio de um decreto, de uma resolução. Então, percebeu que os conceitos eles não são necessariamente eu sou um conceito, automaticamente não sou outro. Pode ser dentro daquele mesmo âmbito, aspecto de análise. Sobre aquele mesmo aspecto de análise. Como assim, mesmo aspecto de análise? Significa o seguinte: se eu comparasse ela com uma política econômica, ela influencia na economia? Influencia, mas ela não está afetando mais diretamente o meio ambiente, então eu considero ela mais uma política ambiental do que econômica. Se fosse uma política ambiental que também favorece o social, eu mesmo assim consideraria ela mais como uma política ambiental do que, por exemplo, uma regulamentação, sei lá, das mulheres que recolhem dendê, pouco de dendê lá no Maranhão, lá, né, para fazer o óleo de dendê. Faça uma regulação, mas com enfoque objetivo é mais ambiental, apesar dela também favorecer o social daquelas mulheres que trabalham naquele, né, descascando coco de dendê, ela é ambiental. Se ela for foco mais social, ela passa a ser social, apesar de influenciar no ambiental. Não tem uma estanque, uma política assim, essa é somente essa, na tipologia. Se o município implementar uma legislação que institua o rodízio de veículos automotores, isso aí tem em São Paulo, né? Nas vias públicas municipais, nos horários de maior circulação, essa política será caracterizada por um tipo regulatório? Sim. Mas em São Paulo ela é feita, foi criada essa política mais um fim ambiental, né? Não é uma regulatória, mas com fim ambiental, porque era muito poluído, né? Trânsito era caótico em São Paulo, passou a ter esse rodízio de placas lá. Vamos lá, agora a política distributiva, aquela lá, Rodrigo, com mais detalhes aqui. Política distributiva se refere a um conjunto de medidas e ações implementadas pelo governo com o objetivo de promover a distribuição mais equitativa de recursos e oportunidades da sociedade. Essas políticas têm como finalidade reduzir desigualdades socioeconômicas, garantir o acesso a serviços básicos e promover a inclusão social. Um exemplo de política distributiva pode ser a implementação de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família no Brasil. Esse programa busca combater a pobreza e a fome, fornecendo auxílio financeiro às famílias de baixa renda. Através dessa política distributiva, busca reduzir as disparidades sociais e garantir que as famílias tenham acesso a recursos mínimos para se sustentarem, não para se sustentarem. Questão exemplo: políticas distributivas possuem impacto restrito, está errado, né? Com grande número de interesses organizados, multiplicidade de participantes e centralização coercitiva. Então está errado aqui, está errado aqui. Comentário: políticas distributivas podem ter impacto restrito, uma vez, né? Política distributiva, possui impacto restrito? Não. Vamos lá. Políticas distributivas podem ter impacto restrito, uma vez que geralmente se refere à distribuição de recursos ou benefícios para grupos ou indivíduos específicos. No entanto, essas políticas também podem ter um efeito mais amplo na sociedade, dependendo de como são implementadas. Então, não necessariamente tem uma questão restrita. Quanto à centralização coercitiva, é importante ressaltar que, em regra, as políticas distributivas envolvem uma descentralização coercitiva. Lembrando que coercitiva, essa palavra é de você fazer coercibilidade, né? Impor. A política pública sempre tem essa questão de impor,
de impor a situação. Está em determinado segmento, a situação tem que ser posta dessa forma, ou é feita dessa forma. Classificação baseada na finalidade. Regulatória, é RAD, né? Regular e controlar determinados setores da sociedade. Alocativa, aloca serviços não fornecidos pelo setor privado. Distributiva, distribui renda para diminuir as desigualdades sociais. Sempre lembrar aquele conceito de redistributiva, tira de um grupo dá para outro grupo, mas fica identificado qual grupo que está perdendo e qual grupo que está ganhando. Na distributiva, você não vê o grupo que está perdendo, só vê o grupo que está ganhando. Mas você sabe também, toda a sociedade, o recurso vai sair de alguém, né? Não existe a famosa frase, não existe almoço grátis. Política constitutiva, é a penúltima política, né? Política constitutiva se refere às ações e decisões tomadas pelos governos para estabelecer, criar ou modificar a estrutura e funcionamento das instituições, leis e sistemas no âmbito do Estado. Essas políticas têm o objetivo de moldar e definir as bases e os princípios do país. De forma técnica, são regras sobre os poderes e regras sobre as regras. Ou seja, são aquelas políticas que definem as competências, jurisdições, regras da disputa política e da elaboração de políticas públicas. São chamadas metas policies, porque se encontram acima dos outros tipos de políticas públicas e normalmente moldam a dinâmica política nessas outras áreas. Seriam as chamadas regras de elaboração de políticas públicas. Você lembra que eu falei que existe um guia chamado ex ante, que é antes de fazer a política, você tem que seguir esse guia? Esse guia depois se transformou num decreto. Um decreto que você tem que seguir. Então, quando você faz uma política pública, aí manda, normalmente, para uma área analisar, normalmente no governo federal, você vai mandar para uma consultoria jurídica, para ver se não tem nenhum problema político público. A consultoria jurídica vai olhar o decreto, ver se você cumpriu o decreto. Aí, se você vai ver o decreto nada mais é do que o que está previsto no próprio manual de implementação de política pública, ex ante. O decreto vai dizer que você, ao implementar uma política pública, um programa no governo federal, você tem que deixar claro qual o público-alvo, qual o benefício daquilo, qual a efetividade, eficiência, eficácia, qual o indicador, quais são as metas, quais são os recursos que vão ser gastos, se for possível mensurar por unidades, ou seja, por pessoas, por municípios, enfim. Um decreto, é o decreto 91.000. Esse decreto 91.000 é uma política constitutiva, porque ele, na realidade, é uma política que regulamenta como as outras políticas devem ser feitas. É aquilo que eu coloquei aqui, umas regras sobre as regras, como as coisas devem ser feitas. Exemplo de política constitutiva é a promulgação de uma nova Constituição. Quando o país decide revisar, elaborar uma nova Constituição, isso implica uma política constitutiva, pois estabelece as bases legais sobre as quais todo o sistema político, judicial e administrativo do país será construído. Através dessa política é possível definir a divisão de poderes, os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos, a estrutura do governo, a forma de governo, entre outros aspectos essenciais para o funcionamento do Estado. Para finalizar, hoje, política administrativa. O que é política administrativa? Uma política pública administrativa se refere às ações relacionadas à democracia e à participação social. Isso implica que essas políticas são implementadas e executadas pelo governo ou pelas autoridades administrativas, visando atender às necessidades e demandas da sociedade, ou seja, relacionadas à democracia e à participação social. Essas políticas são formuladas levando em consideração os princípios democráticos e a participação ativa dos cidadãos. Um exemplo disso pode ser observado em um processo de orçamento participativo em uma cidade. Nesse caso, os cidadãos têm a oportunidade de participar ativamente da definição das prioridades do investimento público em setores como infraestrutura, saúde ou educação. O governo ou a administração municipal são responsáveis por fornecer informações sobre as opções disponíveis e garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Ao final, elas tomam as decisões finais sobre como alocar os recursos, com base na participação social e nos princípios democráticos. Isso ilustra a aplicação das políticas administrativas que promovem a democracia e a participação social. Eu e o Rodrigo nos conhecemos numa política administrativa. O que era a política administrativa que nós fazíamos, ou estávamos participando? Era um Fórum Nacional de Micro e Pequena Empresa,
onde os estados, né, o estado da Bahia, representado pelo Rodrigo, vinha, o governo federal participava da formulação do que o governo federal ia fazer de política pública para a área de micro e pequenas empresas, o que precisava ser mudado de política regulatória, resolução da Receita Federal, resoluções, né, do Ministério do Trabalho, as chamadas TNRs, que é muito no concurso de auditor fiscal do trabalho. Então, era uma política administrativa. Fazer as reuniões do fórum, ouvir as pessoas, é uma política administrativa. Você não está fazendo em si a política, mas você já está fazendo política administrativa, né? Uma Virou política lei, né? pública. Sim, virou lei. Então, você tem essa classificação também, que não é fazer a política em si, é organizar para ouvir as pessoas para você depois fazer mais adequadamente a política. Esse conceito é o que é política administrativa, da participação das pessoas na elaboração da política. As políticas públicas dizem respeito ao conjunto de atividades que proporcionam sustentação para que o Estado, por meio da administração pública, consolide um conjunto de objetivos relacionados ao desenvolvimento. As políticas públicas inerentes à democracia e à participação social, aqui, ó, democracia e participação social, o quê? A política administrativa, participação, são consideradas o tipo de política, cadê? Administrativas. Né? Uma política pública administrativa se refere às ações relacionadas à democracia e à participação social. Isso implica que essas políticas são implementadas e executadas pelo governo, pelas autoridades administrativas, visando atender às necessidades e às demandas da sociedade. Nesse sentido, as políticas inerentes à democracia e à participação social são chamadas políticas do tipo administrativas. E aí, questões do TEC. E a gente faz amanhã esses dois tópicos que nós vimos de tipologia, as questões do TEC, para avançarmos, né? E continuando esperando a data, né, da prova. A gente faça aí um cronograma de simulados ou de revisões para usar.